Boa tarde a todos. Satisfação, mais uma vez, vir ao Rio. Eu reputo a minha segunda cidade. Eu já me auto-intitulei o baiano mais carioca do Brasil. É um prazer imenso vir aqui falar com vocês. Acho que essa é a 10ª vez que eu venho ao Rio esse ano. E deveria outras vezes, se tudo der certo. Falar sobre o CPC, que para mim também é um prazer. O tema, tutela provisória. O tempo que eu tenho para falar não me permite que eu fale de tudo. Não consigo falar de tudo de tutela provisória. Mas eu acho que eu consigo fazer uma apresentação do tema para facilitar, uma espécie de guia para facilitar o manejo do código no particular. Vocês já estão com o código em mãos, todos vocês estão com o código em mãos, devem ter percebido que o CPC dedicou um livro inteiro à tutela provisória. Com esse nome, tutela provisória. Um nome, do ponto de vista legislativo, novo. A gente não tinha essa rubrica legislativa antes, tutela provisória. Agora tem, então a gente precisa saber do que se trata. Vai dos artigos 294 ou 311. 294 ou 311. O que é que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou, nessa minha exposição, apresentar uma espécie de roteiro para entender esses artigos. Eu estou convencido de que esse roteiro, ou essas informações, bastam para que qualquer profissional de direito que tenha um mínimo de operação, um mínimo de vivência, consiga se desvencilhar de quase todos os artigos daqui. Só um artigo que me parece que merece uma palestra avulsa, que é o 303. O 303 e 304. O 303 e 304 são dois artigos, essa dupla, 303 e 304, são dois artigos que merecem um dia só para ele. Assim, um outro evento como esse, mas só para tratar do 303 e 304. Porque me parece que eles concentram, esses dois artigos, os grandes problemas já cogitados nessa parte do código, pela doutrina que já saiu. Muita coisa já saiu, muita coisa já vem sendo discutida, e dos problemas que eu reputo mais graves, mais sérios, mais intrincados, estão apenas nesses dois artigos. Os outros são artigos que eu reputo mais simples, mas essa simplicidade depende de um conhecimento terminológico, de um certo domínio da terminologia. Por isso que eu vou começar, a minha exposição vai se dedicar a isso. Então vamos lá, para a gente entender a tutela provisória, nós temos que entender o antônimo da tutela provisória, que é a tutela definitiva. Porque se a gente sabe o que é a tutela definitiva, fica mais fácil saber o que é a tutela provisória. Já que o antônimo do provisório é o definitivo. Então veja, tutela definitiva é qualquer tipo de tutela que se pretende alcançar ao final de um processo. Então, se eu me valho de um processo jurisdicional para ao final obter algum tipo de providência, essa providência que eu espero alcançar ao final do processo é uma tutela definitiva. Então, a tutela definitiva ela pressupõe exaustão na cognição. Pressupõe encerramento da cognição. Se eu falo de tutela definitiva, eu falo de encerramento da cognição, de exaustão, de exaurimento, de cognição exauriente. A tutela definitiva, que se relaciona à cognição exauriente, ela pode ser dividida em dois grandes grupos. Você tem a tutela definitiva satisfativa e você tem a tutela definitiva cautelar. Tutela definitiva satisfativa, tutela definitiva cautelar. A tutela satisfativa, ela é tanto a tutela para reconhecer como para efetivar um direito. Enquanto a tutela cautelar é uma tutela para resguardar um determinado direito. Então, olha só. Eu vou para o judiciário
ou para reconhecer e efetivar um direito, tutela satisfativa, ou para resguardar um direito, tutela cautelar. Isso é a tutela definitiva. O que é a tutela provisória? A tutela provisória é a mesma tutela definitiva, a mesma, só que concedida em cognição sumária. O que marca a tutela provisória é a cognição sumária. Eu quero aqui firmar uma premissa, meus caros, que me parece muito importante. A premissa é a seguinte: tudo aquilo que se pode conceder provisoriamente é aquilo que se pode conceder definitivamente. A tutela provisória não é um tipo de tutela distinto da definitiva. Não há entre elas uma diferença ontológica, essencial. A tutela provisória é exatamente a tutela definitiva, só que concedida com base em cognição sumária. A diferença entre elas é a diferença de grau de cognição de que se vale o juiz para conceder a tutela. Então, tutela definitiva, cognição exauriente, coisa julgada. Tutela provisória, cognição sumária, não há coisa julgada. Não pode haver coisa julgada se a cognição é sumária. Cognição sumária é que se liga à tutela provisória. Tutela definitiva, cognição exauriente, tutela definitiva. Ou coisa julgada. Tutela provisória, cognição sumária, não há coisa julgada. Fundamental perceber que não há diferença ontológica entre elas. Já falei, mas vou repetir. Não há diferença ontológica entre as duas. Tudo aquilo que pode ser definitivo pode ser concedido provisoriamente. A diferença é o grau de cognição. Pois bem, o Código, portanto, ele cria um livro da tutela provisória. Ou seja, cria um livro para regular qualquer tipo de tutela concedida em cognição sumária. Cria essa rubrica. Se poderia, se fosse o caso, em vez de chamar tutela provisória, chamar de tutela sumária. Seria uma opção. Só que tutela sumária poderia confundir com a nossa tradição que relaciona ao procedimento sumário. O adjetivo sumário normalmente é utilizado para referir a procedimento e não a tipo de tutela. Então se optou pelo adjetivo provisório para suceder o substantivo tutela, para tentar deixar claro que a tutela aqui ela não tem uma distinção por aquilo que se concede, mas sim pela estabilidade da decisão que a concede. E a estabilidade da decisão que a concede, ela varia conforme o grau de cognição que o juiz decidiu. A tutela provisória é, portanto, uma tutela fundada em cognição sumária sem aptidão para a coisa julgada. Essa é a primeira observação que eu quero fazer. Segunda observação. É muito importante distinguir provisoriedade de temporariedade. Não é muito comum se fazer isso, mas essa distinção é imprescindível. 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 Parem bem, meus caros. Provisório é tudo aquilo que vai ser substituído por um que é definitivo. O provisório se caracteriza por ser algo que deve ser substituído por outro que seja definitivo. O temporário não. O definitivo pode ser temporário. Pode, tranquilamente. Temporário é o que não dura para sempre. Temporário é o que não dura para sempre. O oposto de temporário é eterno. O oposto de provisório é o definitivo. É possível ser definitivo e temporário. Eu costumo dar um exemplo, me parece muito claro, que é o exemplo do andaime. O andaime. O andaime, ele é normalmente alugado durante uma obra civil para permitir que os trabalhadores consigam alcançar pontos mais altos da obra. O andaime, ele cumpre um papel durante a obra. Cumpriu o papel, devolve o seu andaime. O andaime não é provisório.
Porque ele não vai ser substituído por nada. O andaime cumpre o papel dele e volta. O andaime é definitivo. Só que a definitividade dele não é eterna. Não é eterna. Ele é definitivo enquanto ele é útil. Mais ou menos o que Vinícius de Moraes quis dizer no conhecido soneto, que o amor é eterno enquanto dura. O amor é definitivo, mas pode acabar. Ele não quer dizer que seja eterno. Eu não amo provisoriamente a minha esposa, por exemplo, à espera de um outro amor para substituir. Eu amo definitivamente, mas vai que o amor acaba. Vai que o amor acaba. Veja que são coisas distintas. E por que essa distinção é importante? Porque veja bem, meus caros, eu disse a vocês que a tutela cautelar é também uma tutela definitiva, ao lado da satisfativa. Eu disse isso. A tutela cautelar, ela é definitiva, mas ela é sempre temporária. A tutela cautelar, ela é definitiva, mas ela é sempre temporária. Porque ninguém pode, não há sentido em, por exemplo, eu obter um arresto para sempre. Eu arrestar para sempre um bem de alguém. Isso não tem sentido. Eu arresto para alguma coisa. Para alguma coisa. A tutela cautelar, ela é temporária. Sempre. Mas ela pode ser definitiva. No sentido de não ter que ser substituído por nada. As pessoas confundem muito isso e acham, por exemplo, que toda tutela cautelar é provisória. Não, meus caros, veja bem, ó. Não existe algo que seja só provisório. Não existe uma tutela que seja só provisória. Toda tutela que pode ser provisória é porque ela pode ser definitiva. Não há nenhum tipo de tutela que seja só provisória. Toda tutela que pode ser provisória é porque ela pode ser definitiva. Porque o ser provisório significa dar agora aquilo que só ao final se poderia obter. Então não existe... A gente não pode falar numa tutela essencialmente provisória, como, por exemplo, algumas pessoas falam quando se refere à tutela cautelar. A tutela cautelar, como qualquer tutela, pode ser provisória ou definitiva. A satisfativa pode ser provisória ou definitiva. Agora, a tutela cautelar é sempre temporária. Isso realmente ela é sempre temporária, porque é da essência da tutela cautelar servir a um determinado propósito. Sempre, sempre. Isso é da essência da tutela cautelar. Vamos para a terceira parte terceira premissa. A terceira premissa é a seguinte: como distinguir uma tutela cautelar de uma tutela satisfativa? Já que ambas são tutelas definitivas e também podem ser provisórias, porque tudo que pode ser definitivo pode ser provisório, conforme eu disse. Então, como distinguir tutela cautelar de uma tutela satisfativa? Aqui me permitam fazer uma metáfora. Às vezes a metáfora é útil. Esse momento eu acho muito útil. A metáfora se vale de equipamentos domésticos. Pense numa geladeira, pense numa frigideira. Pense numa geladeira, pense numa frigideira. Imagine duas pessoas disputando um pedaço de carne. A briga gira em torno de um pedaço de carne. Uma delas vai a juízo e diz assim: seu juiz, estamos brigando por um pedaço de carne, põe esse pedaço de carne numa geladeira, porque depois da briga, aquele que ganhar vai poder pegar a carne e se alimentar. A geladeira vai conservar a carne na pendência da briga. A outra pessoa diz assim: seu juiz, eu preciso comer. Preciso comer, vou morrer de fome. Enquanto essa briga estiver rolando, eu não tenho condição de sobreviver sem comer. Por isso eu peço que Vossa Excelência autorize a extração de um bife dessa carne, para que eu possa comer esse bife na pendência dessa briga. O bife vai para a frigideira. Geladeira, frigideira. São equipamentos que têm finalidades distintas. A geladeira conserva. A frigideira acelera a satisfação. Acelera a satisfação. Se eu vou ao judiciário e peço
se põe algo na frigideira, eu peço uma satisfação. Se eu vou ao judiciário e peço para que se coloque algo na geladeira, enquanto a briga estiver pendente, eu peço conservação, eu peço cautela. Cautelar e satisfação são coisas distintas. Distintas. Como geladeira e frigideira são coisas distintas. A tutela cautelar, ela se caracteriza por ser uma tutela que preserva uma determinada situação de fato para que no futuro eu possa satisfazer um direito meu. Então ela resguarda agora para uma satisfação futura. Por isso que ela é sempre temporária, porque ela sempre se refere a um outro direito que se busca satisfazer depois. Eu não vou colocar, não há sentido numa carne eternamente na geladeira. Não há sentido. Perceba que não tem sentido lógico, operacional nenhum. Ninguém coloca uma carne para sempre na geladeira. Você coloca uma carne na geladeira para um dia descongelar e comer. Essa é a essência da geladeira. Já a frigideira não. Você não frita para conservar. Você frita para comer. A finalidade é outra, a funcionalidade é outra. Pois bem. Então essa é uma premissa importante para o que vem pela frente. Vamos agora à próxima premissa da minha exposição. Vamos voltar no tempo e chegar a 1973, ano do nosso código ainda em vigor. Se você pegar o código 73, você vai ver o seguinte. Se a parte quisesse uma tutela provisória satisfativa, se a parte quisesse uma tutela provisória satisfativa, olhando para o Código 73, ela só tinha isso em alguns procedimentos especiais. Somente alguns procedimentos especiais permitiam uma tutela provisória satisfativa. Satisfação para o Código 73 só após a coisa julgada. Satisfação para o Código 73 em 73 só após a coisa julgada. Ressalvados alguns procedimentos especiais, como por exemplo, possessório, como por exemplo, ação de depósito, e na legislação extravagante, mandado de segurança, alimentos, são procedimentos da época, mandado de segurança, alimentos, possessórios, ação de depósito, eram procedimentos especiais que se caracterizavam pelo fato de permitir uma satisfação provisória do direito. Inclusive, esses procedimentos eram especiais por isso. Quer dizer, a especialidade da ação de depósito era essa. A grande especialidade da ação de alimentos é essa. A grande especialidade da ação possessória é essa. Permitir uma tutela provisória satisfativa, liminar, inclusive, logo no início do processo. Se o seu direito não fosse qualquer um desses, se o seu direito tramitasse pelo procedimento ordinário ou pelo procedimento sumário, você não tinha direito à tutela provisória satisfativa. Isso era uma opção do sistema. Então, só para deixar registrado, sai o Código 73, tutela provisória satisfativa era sempre típica e prevista para casos específicos. Já a tutela provisória cautelar era bem diferente. Bem diferente. A tutela provisória cautelar estava regulada no artigo 804 do Código 73. E o artigo 804 do Código 73 diz expressamente o seguinte, que qualquer tutela cautelar, qualquer uma, pode ser concedida provisoriamente. Qualquer uma. Então, pouco importa a medida cautelar que eu quisesse, se fosse um arresto, se fosse um sequestro, se fosse uma inominada, pouco importa, eu tinha direito a uma tutela provisória. Então, veja que o código, ele era um código que tinha um problema. Ele previa a tutela provisória satisfativa só em casos isolados e previa genericamente a tutela provisória cautelar. Era uma opção do código. Ora, um código com essa opção, certamente, inevitavelmente, levaria a prática a se rebelar contra isso. A prática é se rebelar contra isso. O que é que os advogados começaram a fazer?
Isso sem nenhum tipo de reflexão teórica. Isso é uma visão puramente prática. Não tinha raciocínio teórico por detrás. O advogado queria uma tutela satisfativa. Ele não sabia que aquilo era satisfativa, mas ele queria uma providência satisfativa. Olhava para o código, não tinha procedimento especial. Não tinha. Então ele não tinha essa previsão. Mas tinha lá o 804, que era de tal modo amplo que qualquer coisa que você pedia com base nele ia. Então o que os advogados começaram a fazer? Começaram a se valer da ação cautelar para pedir uma providência de natureza satisfativa sob a rubrica cautelar. Para quê? Para ganhar uma tutela provisória satisfativa, ainda que com nome cautelar. Foi uma distorção da prática, ou melhor, não foi uma distorção, foi uma forma de a prática adequar a legislação processual, distorcendo o artigo 804, para que ele servisse como base também para a tutela provisória de natureza satisfativa. E isso aconteceu, daí surgiu, a que todo mundo aqui conhece, eu já ouvi falar, as cautelares satisfativas. Que, do ponto de vista teórico, é uma contradição na própria coisa, né? Do ponto de vista teórico. Mas do ponto de vista prático, funcionava. Você entrava com a cautelar satisfativa, a única gracinha é que você tinha que repetir a sua petição inicial 30 dias depois. Só que nessa repetição, você fazia uma graça e mudava o nome. Mas era a mesma petição. Era rigorosamente a mesma petição, ajuizada 30 dias depois, com outro nome, em vez de ser ação cautelar, ação ordinária. O sistema, portanto, exigia 2 processos, 2 demandas, para obter uma única coisa. É uma coisa um pouco irracional. Foi bem, isso durou 20 anos, até 94, todo mundo sabe, chegou em 94, o Código reescreveu o artigo 2, o legislador reescreveu o artigo 273. O artigo 273, ele é o correspondente ao 804. 273 corresponde ao 804. Enquanto o 804 serve a tutela cautelar, o 273 serve a tutela satisfativa. O que é o 273 do Código 73? A previsão de uma tutela provisória satisfativa para qualquer direito. Quer dizer, o 273, ele veio para suprir, para corrigir um problema do sistema. O 804 já estava lá como previsão genérica da tutela cautelar provisória. Mas faltava uma previsão genérica da tutela satisfativa provisória. 273 veio e criou. Só que o 273 tinha uma redação distinta do 804. A redação distinta. O 804 fala em perigo da demora, probabilidade. O 273 fala em verossimilhança, prova inequívoca. Aí, meus caros, palavras diferentes no Brasil, em lei, 40 teses de doutorado sobre o assunto. 40 teses de doutorado sobre o assunto. A nossa geração, a minha geração de processualistas, começou a estudar processo para aprender a diferença de prova inequívoca e probabilidade. E dá aula, xinga, prova inequívoca e prova... E aí começou a haver discussões cerebrinas na prática sobre se a providência era satisfativa ou cautelar. E aí, se fosse satisfativa, aí tem que ser o 273, aí é mais hard, mais duro, tem que ser mais difícil, porque é prova inequívoca. Eu me lembro do professor Calmon falando isso, lá na Bahia. E lembro, como se fosse hoje. O professor Calmon era muito contrário à tutela provisória liminar, né? Então, para ele, o 273, é uma coisa que o professor Calmon sempre defendia, o 273 só deveria ser aplicado na sentença. Para o professor Calmon, o 273 era só uma forma de quebrar o efeito específico da apelação. Ele construiu a tese dele toda, o 273 é uma forma de quebrar o efeito específico da apelação. Então o juiz sentencia, aí eles botam o 273 para não ter efeito específico. Mas liminar não dá. Mas cautelar o professor Calmon gostava. Tanto que ele tem um livro ignorado sobre cautelar, ele gostava. A cautelar tudo bem, agora, providência satisfativa não. Mas e aí, na prática, como é que faz? Eu me lembro, 2 semanas de advocacia, de minha parte, eu entrei com ação na justiça, uma ação previdenciária, pedindo a tutela antecipada, a antecipação dos efeitos da tutela. Aí fui despachar com a juíza. A juíza chegou para mim e disse assim: Fred, não, isso aqui, antecipação de tutela? Não, a tutela precisa de verossimilhança, precisa de prova inequívoca. Não concedo não. Olha, se você entrasse com a cautelar e pedisse, eu dava. Veja que loucura. Aí
Eu juro pelos meus filhos, como isso é verdade. Eu ainda fiz assim, mas doutora, veja se eu entendi. Se eu pegar esta petição com esses documentos, mudar o nome, Vossa Excelência me concede a medida? Concede. Isso é mágica. Você fala uma palavra, muda tudo. E eu fiz isso. Claro que eu fiz isso. Eu fui no escritório, já tinha computador, mudei o nome, protocolei e consegui a medida. Isso é de uma irracionalidade absurda. Tanto que, alguns anos depois, veio uma lei que acrescentou um parágrafo 7º ao 273, 2002 isso. Parágrafo 7º ao 273, leiam lá o parágrafo 7º. Naquela época, eu já dizia, parágrafo 7º ao 273 foi escrito para mim. Eu dizia isso em todos os lugares. Isso aí foi pensado por um problema que eu passei, só eu passei por esse problema. E um legislador vai e diz, pode ver, se o juiz entender que a antecipação de tutela requerida é tutela cautelar, ele concede a medida. Está lá no parágrafo 7º do 273. Exatamente para evitar o que aconteceu comigo. Pô, maravilha, beleza. Estamos aí desde 2002 com isso. Ora, com um novo código para ser feito, evidentemente, já estava na hora disso ser resolvido. Evidentemente. Essa balbúrdia, essa confusão, essa barafunda legislativa tinha que ser resolvida. O código optou por isso. O que é que o código fez? Eliminou o livro 3 do CPC de 73, que era o livro do processo cautelar, eliminou. Pegou tudo que estava no livro 3. Algumas coisas eram inúteis, como posse e nome do nascituro. Desaparece. Não dá nenhuma. Outras coisas estavam mal postas, digamos assim, no livro 3. Eram providências de natureza de jurisdição voluntária. Estavam no livro 3, eu não sei se você sabe isso, mas é verdade. Estavam no livro 3 coisas como protesto, justificação, interpelação. Isso não tem nada de procedimento cautelar. São providências de jurisdição voluntária. Que estavam no livro 3 do CPC 73, e Buzaide mesmo disse, que não sabia onde botar. Aí ele botou no livro 3. Ele disse isso. Ele não sabia onde botar, e aí botou no livro 3. Que virou uma grande coxa de retalhos. O livro 3 cheio de tudo. Eu me lembro de uma aula do professor Calmon também, lembro bem disso assim, nunca me esqueci disso. Ele disse, o livro 3 do processo civil do CPC brasileiro. O livro se chama Do Processo Cautelar. Tem de tudo, até processo cautelar. Nunca me esqueci disso. Tem de tudo ali, você até acha o processo cautelar ali também. Então, o que é que o CPC novo de 2015 fez? Eliminou o livro 3, colocou em jurisdição voluntária aquilo que era jurisdição voluntária, eliminou velharias com a posse e nome do nascituro, e toda a parte da tutela cautelar foi tratada conjuntamente com a tutela satisfativa, sobre a rubrica tutela provisória. Então, esse livro 5, que a gente está vendo agora, em cima da tutela provisória, ele unifica o regramento da tutela provisória no Brasil. Agora, acabou a discussão. Você quer uma tutela provisória satisfativa? Quer uma tutela provisória cautelar? Não tem mais distinção, o regulamento é o mesmo. Os pressupostos para a concessão são os mesmos. Não há mais aquela diferença de redação. É um único regime. Se você pede, você quer tutela provisória. O que você quer é a tutela provisória. Se ela é satisfativa, se ela é cautelar, não tem muita relevância. Os pressupostos são os mesmos. Então, essa história que eu contei é para vocês entenderem a razão da existência desse livro. Esse livro nasceu para isso, para unificar a tutela provisória. Seja ela satisfativa, seja ela cautelar. E aí vejam bem, mas você pode dizer, mas por que mudaram o nome? Por que criaram um nome para isso? Eu havia feito uma proposta e consegui vencer isso na Câmara dos Deputados. Não sei se quem acompanhou a tramitação vai ver que na Câmara dos Deputados o título do capítulo era tutela antecipada. Que era uma técnica para antecipar a tutela, seja ela cautelar, seja ela satisfativa. A mim me parece um nome mais correto. Sempre defendi isso, para mim, o nome mais correto.
mas eu fui vencido na discussão. Disseram que não, é melhor não chamar tutela antecipada o gênero, e para chamar, já que não vai chamar tutela antecipada o gênero, vamos chamar um gênero, um rótulo que não existiu ainda, porque vamos criar esse gênero agora novo, então vamos colocar um rótulo para não confundir as pessoas. Colocar um rótulo tutela provisória. Como gênero, um gênero de todas as espécies de tutela fundada em cognição sumária que o Código prevê. Vamos agora para a próxima premissa. Eu estou levando vocês para poder acompanhar meu raciocínio, né? Feitas todas essas considerações, a gente pode agora começar a entender a terminologia do Código. E vocês vão perceber que a tutela provisória no Código, ela é visualizada de três maneiras. De três maneiras. São três abordagens diferentes da tutela provisória. E são abordagens que convivem. Elas não se eliminam, elas são harmônicas, elas coexistem. São três modos distintos de se ver o mesmo fenômeno. Eu vou examinar esses três modos distintos. Então, a primeira forma de você encarar a tutela provisória é encarar pelo que ela é, pelo que se concede, pelo objeto dela. E aí você vai distinguir a tutela provisória pelo objeto, por aquilo que ela pretende provisoriamente conceder. A tutela provisória vista sob essa perspectiva, sob a perspectiva do que provisoriamente é concedido, tanto uma perspectiva de essência, de objeto, a tutela provisória se divide em cautelar e satisfativa. É uma divisão clássica. Cautelar e satisfativa. Quer dizer, eu posso conceder como provisoriamente tanto uma providência cautelar como uma providência satisfativa. Agora eu vou fazer uma observação. A observação é a seguinte, muito importante essa observação. Eu dividi para vocês aqui tutela provisória em satisfativa e cautelar. O Código, em vez de usar o termo satisfativo, usou o termo antecipada. Preste atenção, o Código, em vez de usar o termo satisfativo, usou o termo antecipada. Onde vocês lerem no Código tutela antecipada, saibam que é tutela provisória satisfativa. É um glossário. Olha como um glossário. Onde você ler no Código tutela antecipada, o que você está lendo ali é a tutela provisória satisfativa. Muita gente está criticando isso, com razão, isso é realmente digno de crítica. Eu acho isso. É realmente criticável. Mas eu não acho isso também um grande problema. Isso é realmente criticável, mas não é um problema de outro planeta. Como algumas pessoas estão levantando. Não é. Sinceramente não é. Não vai gerar nenhum tipo de déficit de compreensão. Desde que você perceba que o antecipado aí é o que não é cautelar. Quer dizer, o que é que não é cautelar? É o satisfativo. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Até mesmo o autor dessa opção foi o professor Bedak. Eu li recentemente um texto do professor Bedak sobre tutela provisória, já sobre o Código, e ele mesmo disse, tutela antecipada ou satisfativa. Ele deixa isso bem claro. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, essa é a primeira forma de você encarar o fenômeno. A segunda forma de você encarar a tutela provisória é pelo pressuposto para a sua concessão. Você vai distinguir a tutela provisória pelo fato que autoriza a concessão da tutela provisória. A distinção aí não é do que se concede. A distinção aí é das razões que justificam a concessão. Então, é uma distinção da tutela provisória pelo fato que autoriza o juiz a conceder a tutela provisória. Muito importante vocês perceberem que essa distinção que eu vou fazer agora, muito importante, não é uma distinção ontológica.
Não é uma distinção que tem a ver com o que se concede provisoriamente. É uma distinção da causa da concessão. Por que se concede provisoriamente? O que justifica conceder provisoriamente? Portanto, é a causa, não o que se concede. E aí a tutela provisória se divide em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. Sempre que você vir no código referência à tutela de urgência, saiba que o que você está lendo aí, tutela de urgência significa tutela provisória fundada em urgência. Sempre que você lê tutela da evidência, leia tutela provisória fundada em evidência. Estou dizendo isso, meus caros, para vocês não pensarem que a tutela da evidência é algo que se concede. Não é. Tutela de urgência não é algo que se concede. A urgência e a evidência são pressupostos para a concessão da tutela provisória. E aí vamos lá. Urgência todo mundo sabe o que é. Perigo. Perigo. Só que aqui eu tenho que fazer duas observações. Muito importantes ambas. Muito importantes ambas. Reparem bem, quem tiver o código aí, eu queria que vocês vissem o artigo 300. Caput. Impressionante. A pessoa me disse assim, quando você fizer 40 anos, no dia seguinte, você não vai conseguir ler de pé. Robson, me disseram isso. É impressionante essa maldição que me lançaram. Eu fiz 40 anos em setembro. A partir de então, eu não consigo ler de pé. Tenho que tirar o óculos, fico assim, coisa. Olha só, caput do artigo 300. Me atrapalho todo. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Estou vendo aí, perigo de dano. Isso é muito importante o que eu vou dizer, meus caros. Esse dispositivo que fala em perigo de dano, ele deve ser interpretado conjuntamente com o parágrafo único do 497. Parágrafo único do 497. Tem que fazer esse link aí. Porque a urgência que justifica a tutela provisória não é apenas o perigo de que um dano aconteça. Não é isso. É também isso. O perigo não é só perigo de dano. O perigo pode ser perigo de ilícito. Ilícito não se confunde com dano. Pode haver um perigo de ocorrência de um ilícito, não necessariamente danoso. O perigo que justifica é perigo de ocorrência de um dano ou de um ilícito. E por que eu estou falando que tem que casar com o parágrafo do 497? Porque o parágrafo do 497, que é um dispositivo inédito na nossa legislação, ele deixa claro que a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito são duas tutelas importantes contra o ilícito. Inibitória para inibir o ilícito, de remoção do ilícito para desfazê-lo. Independe do dano. Olha o que está no parágrafo único do 497. A tutela específica de inibitória ou de remoção do ilícito é irrelevante à demonstração da ocorrência de dano. Então, se eu vou ao judiciário para obter uma providência inibitória ou uma providência de remoção do ilícito, eu não preciso demonstrar dano. Eu tenho que demonstrar que o ilícito vai ocorrer. Que é a probabilidade de o ilícito ocorrer. Então, o perigo relativo à tutela de urgência é um fato da vida que revela o risco de um dano ou de um ilícito ocorrer. Então, o 300 caput deve ser interpretado conjuntamente com o parágrafo do 497. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Senão a tutela inibitória no Brasil, provisória, ela morre. Ou ela se retrocede, sei lá, 20 anos
20 anos de teoria sobre tutela debitória do Brasil. A segunda observação que eu quero fazer sobre tutela de urgência é o seguinte: a tutela de urgência, ela pode ser cautelar ou satisfativa. Então, o regulamento da tutela de urgência pode ser tanto para obter cautelar, como para obter uma providência satisfativa. E os pressupostos são os mesmos. O 300 se aplica tanto se você quiser uma providência satisfativa, como se você quiser uma providência cautelar. E terceira observação, terceira observação é a seguinte: pô, eu estou falando aqui, eu comecei que horas? 5h15, né? Tá bom. A terceira observação é a seguinte: a tutela de urgência não é uma tutela só de urgência, nunca. Não existe tutela de urgência pura. Não existe tutela de urgência pura. Porque não basta o perigo. Veja que o artigo 300 deixa claro: tem que ter probabilidade do direito. A tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito. Não existe tutela de urgência pura. Tem que ter um mínimo de probabilidade. Pois bem. Agora, o que é a tutela da evidência? O que é a tutela da evidência? A tutela da evidência é a tutela que se funda apenas na demonstração de evidência do direito. Não há necessidade de demonstrar urgência. O fundamento dela é apenas a evidência. Apenas a demonstração de que o direito é bem provável. Por isso que alguns autores preferem falar em tutela provisória sem urgência. Mas o Código não usou esse termo tutela provisória sem urgência. Preferiu o termo tutela da evidência. O artigo 311 é o artigo que regula o assunto. Está lá, da tutela da evidência. E aí você já sabe, o que é a tutela da evidência? É uma tutela provisória que dispensa a demonstração de urgência. Basta demonstrar uma das hipóteses de evidência, que são as hipóteses listadas no artigo 311, em 4 incisos do 311. 4 incisos. Quero fazer algumas observações sobre isso. Parem bem. Observação número 1. A tutela de evidência é sempre satisfativa. Sempre. Não existe tutela de evidência cautelar. Não existe. Tutela de evidência é sempre satisfativa. Segunda observação. A tutela da evidência não é uma novidade do Código. Muito importante dizer isso. Sempre houve tutela da evidência. A novidade é a rubrica. A rubrica é uma novidade. O nome, o rótulo legislativo é uma novidade. Mas o Instituto não. Dá alguns exemplos. Liminar na ação de despejo. Tutela da evidência. Tutela da evidência. Ação liminar na possessória. Tutela da evidência. Decisão munitória. A educação munitória o juiz manda pagar. Tutela da evidência. Tutela da evidência sempre houve. No próprio Código de 73, se vocês perceberem, o artigo 273, o inciso 2, que fala do abuso de direito de defesa, antecipação de tutela fundada em abuso de direito de defesa, inciso 2, o 273, é tutela da evidência. Você não precisa demonstrar urgência para obter tutela antecipada fundada em abuso de direito de defesa. Então a tutela da evidência sempre houve. O que o Código fez aqui? Ele deu uma rubrica, que não tinha antes, um rótulo. Ele criou 2 hipóteses novas de tutela da evidência que antes não havia. Dos 4 incisos do 311, dos 4, novos são 2 e o 4. Novos são 2 e o 4. O inciso 1 é o que a gente já tem hoje no 273. E o inciso 3, ele é a ação de depósito, que sempre existiu. Vocês vão perceber que o Código, lá na parte de procedimentos especiais, o Código não prevê a ação de depósito, como tem no Código 73.
Aí está procurando no CEP 2015, não tem ação de depósito. Por que não tem? Por que extinguiram o procedimento especial de ação de depósito? Porque o que ele tinha de especial, que era a tutela provisória de evidência, está aqui no inciso 3. Na verdade, houve uma pseudo-extinção do procedimento especial da ação de depósito. Uma pseudo-extinção. Porque o que esse procedimento tinha de diferente, continua tendo. Está lá no inciso 3. Então aí não é novidade. Novidade mesmo são os incisos 2 e 4. São hipóteses de tutela de evidência novas, sem precedentes. E eu quero falar sobre esse inciso 2. Eu tenho que racionalizar meu tempo, então vou falar só sobre o inciso 2. O inciso 2 é o mais significativo, é a mudança mais significativa, eu acho. E o inciso 4 também, uma mudança muito significativa, mas, enfim, vou me concentrar só no inciso 2. O inciso 2 prevê uma tutela de evidência quando o seu pedido estiver lastreado em um precedente obrigatório. Se seu pedido for um pedido em conformidade com súmula vinculante ou com tese firmada em julgamento de casos repetitivos, portanto, você pede com base num precedente obrigatório, o juiz pode dar uma tutela provisória sem urgência liminar. Liminar, meus caros. Sem nem ouvir o réu. Veja que cabe liminar, parágrafo único 311. Parágrafo único 311 autoriza a liminar. Então veja, é uma liminar sem ouvida do réu, e sem urgência, quando o seu pedido estiver em conformidade com o precedente obrigatório. Isso é uma mudança paradigmática do nosso sistema. Paradigmática. Não há nada parecido com isso no Código 73. Revela uma força muito grande dos precedentes. Esses precedentes que estão aí. Revela uma força muito grande deles. E tem uma consequência prática também absurda, que é a seguinte. Pare mesmo. Como é que vai ser na prática, né? O sujeito entra com a ação, o juiz dá a liminar com base no inciso 2 do 311. Uma liminar sem urgência, porque seu pedido está em consonância com os precedentes obrigatórios. Aí vai ter defesa. Contestação. Se na contestação não se demonstrar que há distinção ou há motivo de superação, o juiz deve ratificar a liminar no julgamento antecipado. Vai ficar julgamento antecipado e vai ratificar a liminar. Essa sentença, observe bem, essa sentença que ratifica a tutela provisória do inciso 2, ela é apelável e essa apelação não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. Isso é uma novidade absurda do sistema. Ninguém está falando disso, meus caros. Ninguém está falando disso. Isso é uma novidade absurda do sistema. Não é absurdo no sentido de ruim. É assim, é uma grande novidade. Uma grande novidade. Eu vejo muita gente falando assim, o código perdeu a oportunidade de tirar o efeito suspensivo da apelação. Tirou. Nesse caso, tirou. Não vai ter mais. Porque basta que o juiz ou conceda a tutela de evidência na sentença ou ratifica a tutela de evidência na sentença. Se ele conceder na sentença ou ratificar na sentença, a apelação não terá efeito suspensivo. Isso é uma grande novidade, imensa novidade do Código. A base normativa para isso, artigo 1000 e... acho que é o 12. É porque não decorei tudo ainda não, meus caros. Acho que é 1012. Deixa eu ver aqui. É o 1012, parágrafo 1º, inciso 5. 1012, parágrafo 1º, inciso 5. Pois bem, agora vamos para a última. Eu disse que havia 3 abordagens sobre a tutela provisória, né? Pelo que ela concede, pela causa da concessão, e aí vem a terceira. A terceira é pelo momento do requerimento. Momento do requerimento. Repare, ó. Perceba que não é momento da concessão. Não é momento da concessão. É o momento em que você requer.
E aí o Código distingue a tutela provisória requerida em caráter antecedente e requerida em caráter incidente. Então, tutela provisória requerida em caráter antecedente e requerida em caráter incidente. Perceba que essa distinção é uma distinção que não é pelo que se concede, não é pelo pressuposto que se concede, mas sim uma distinção pelo momento em que se requer. Veja bem, a tutela provisória incidente, quando ela é requerida conjuntamente com o pedido final ou após você ter formulado o pedido final. Ela é incidente quando você a requer junto com o pedido final ou depois de ter formulado o pedido final. É o normal, né? É o normal. Ou você já na petição inicial tem uma tutela provisória incidente. Ou você no meio do processo fica com vontade louca de tutela provisória também incidente. Isso é normal. Agora, o que é a tutela provisória antecedente? A tutela provisória antecedente, ela é aquela requerida antes de você formular o pedido de tutela final. Você não formulou o pedido de tutela final. Você vai ao judiciário apenas para pedir uma tutela provisória. Apenas para pedir uma tutela provisória. Tutela provisória antecedente. Aí você logo de cara, as pessoas vão pensar, é a velha cautelar preparatória. Todo mundo pensa isso. Eu sugiro não pensar assim, por duas razões. Não, eu sei que é natural pensar assim. Eu sugiro não pensar assim por duas razões. Primeira razão, que a tutela provisória antecedente pode ser satisfativa. Ela não é sempre cautelar. Existe tutela antecedente satisfativa. E isso é muito importante para o Código. Muito importante para o Código. Segunda razão, na antiga cautelar preparatória, depois de efetivada a medida, você tinha 30 dias para entrar com outra ação principal, outro processo. Agora não é mais assim. Não é mais assim. Você não tem 30 dias para entrar com outro processo. Você, na verdade, vai ter que fazer um aditamento da petição inicial. É muito mais simples. Você vai apenas aditar a petição inicial. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Você vai continuar no mesmo lugar. Só que em vez de você entrar com outro processo, outra demanda, outra atuação, você vai continuar naquele processo aditando a sua petição inicial, acrescentando o pedido de tutela final que você quer fazer. Eu sei que parece com a cautelar preparatória, mas não é. É uma técnica mais simples e que também vale para a tutela satisfativa. E aqui, meus caros, eu já caminhando para encerramento, eu já vou fazer um gancho para criar uma expectativa de vocês me convidarem de novo para eu vir para o Rio. Então eu já planto a semente para ser convidado de novo para o Rio. Que é o seguinte, eu disse a vocês que o 303 e o 304 são dois artigos que exigiriam uma exposição avulsa. Por quê? Por conta dessa distinção de tutela antecedente. Porque esse é o único momento do Código em que o Código distingue o regramento da tutela cautelar da tutela satisfativa. Porque até então é o mesmo regramento. Mas chega um determinado momento que esse regramento não pode ser o mesmo. E não pode ser o mesmo porque eles não são iguais. Geladeira não é frigideira. Por mais que você tente equiparar, não dá para ser igual em tudo. Dá para ser igual em quase tudo, mas em tudo não dá. E há um momento do Código em que ele distingue o regramento da tutela cautelar antecedente da tutela satisfativa antecedente. E é isso que vocês vão ver. Ó. Vocês vão ver que o 303 e o 304 regulam a tutela satisfativa antecedente. E o 306 o 305 ao 310 regulam a tutela cautelar antecedente. É o único momento do Código em que há diferença de tratamento. Por isso que é importante saber a tutela antecedente. Essa técnica antecedente.
Por isso que é importante saber quando é satisfativo e quando é cautelar. Tem muita gente dizendo, que perdeu uma oportunidade, vai criar um outro problema, a gente vai ter que saber a diferença, vai ter que parar em tudo. Só que tem uma coisa, meus caros, equiparou-se nos pressupostos. Nos pressupostos você consegue equiparar. Foi feito, eu disse para vocês, não tem mais diferença nos pressupostos. Só que há uma diferença nas consequências de um antecedente satisfativo para um antecedente cautelar. Porque olha só, se eu entro com um arresto antecedente, um arresto, tanto que quero colocar uma carne na geladeira. Se eu não entro depois se eu não adito depois da minha petição inicial para formular o pedido final, por acaso eu não faço isso, o arresto cai. Porque uma carne não pode ficar eternamente na geladeira. Não tem sentido isso. Já com a tutela satisfativa antecedente, o regramento é outro. A tutela satisfativa antecedente pode se tornar definitiva. Pode se estabilizar. Por quê? Porque como ela é satisfativa, ela pode se estabilizar. A estabilização da tutela antecedente satisfativa está regulada nos artigos 303 e 304. Isso é complicado. Eu reconheço. A estabilização da tutela satisfativa antecedente, que não existe para a tutela cautelar, porque não há sentido falar numa tutela cautelar estável, um arresto para sempre, isso não tem sentido. Mas tem sentido você falar, por exemplo, um medicamento fornecido para sempre, sem volta, porque não é cautelar, é satisfativo. A estabilização da tutela antecedente satisfativa, ou da tutela satisfativa antecedente, repito, regulado do 303 e do 304, esse assunto é que merece uma hora. Seria uma hora. Isso não é fácil. Eu reconheço, não é fácil. É um instituto novo e tem tudo para dar certo. Agora, por ser novo, exige muita reflexão. Sobretudo para a advocacia pública. Sobretudo para a advocacia pública. Porque não há nenhum impedimento de aplicação disso para a advocacia pública. E pode ser uma medida interessante, por incrível que pareça, para a gestão do contencioso da advocacia pública, inclusive para baratear o contencioso. Porque a depender do caso, o custo do processo fica menor, porque não haverá pagamento de honorários advocatícios nos padrões altos que o Código estabelece. Você sabe que o Código estabelece padrão alto de honorários advocatícios. Na estabilização isso não acontece. Então isso pode ser uma gestão, pode ser uma estratégia de gestão do custo do contencioso para os litigantes habituais. E o Estado é um litigante habitual. Mas isso, meus caros, eu não consigo falar seriamente, se não tiver uma hora para poder explicar o 303 e 304, que exige realmente, eu não consigo falar por cima sobre isso, eu não vou enganar vocês, porque o assunto é extremamente complicado. E, conforme combinado com o Leonardo, vou abrir, estão abertas as perguntas, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Muito obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, professor Didier, pelas luzes que trouxe sobre o novo CPC. Sua volta já é esperada, vamos ver sua agenda, na medida do possível, esse ano, quem sabe, no segundo semestre. O nosso programa aqui de estudo sobre o novo CPC é extenso, vai até o fim do ano. Nós temos feito encontros aproximadamente quinzenais. Contar com a sua colaboração para nós é muito honroso. Muito obrigado pela vinda aqui. Aviso a todos que, após esta sessão, o professor Didier vai autografar livros de sua autoria aqui no hall do 14º andar. As perguntas estão franqueadas. Guilherme Socal, Sérgio também. Professor Fred, parabéns pela palestra. Como sempre, brilhante, muito claro. Eu tenho só uma pergunta
na perspectiva da advocacia pública, que envolve aquele artigo lá, o 1059, que é das disposições finais, que ele é muito criticado na doutrina, né? Ele repete aquelas vedações, a antecipação de tutelas, liminares e tal. E eu vi que saiu aquele enunciado lá do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que, salvo engano, até o senhor encabeça essa organização desse evento. E esse artigo, o enunciado 35 desse fórum diz que não se aplica essas vedações à tutela da evidência, isto é, se mantém-se as vedações, mas elas não valem em relação à tutela da evidência, o que significa que a Fazenda pode sofrer tutela provisória de evidência. Aí eu queria saber se o senhor tem uma opinião sobre isso, se o senhor concorda ou não com esse enunciado, porque para mim, diz lá o 1059, que essas vedações se aplicam à tutela provisória. Sendo tutela provisória um gênero que abarca a tutela de urgência e tutela da evidência, acho eu que também deveriam se aplicar também à tutela da evidência, isto é, também essas não poderiam incidir naquelas hipóteses em que a vedação liminar, com todas aquelas ressalvas e mitigações que o Supremo já fez, que o STJ já fez e tal. Mas eu queria saber se o senhor tem uma opinião sobre isso. Esse enunciado que você falou, Guilherme, ele foi bem discutido. Eu até fiquei um pouco surpreso com a proposta do enunciado e nem objetei, porque, não sei se vocês sabem, mas esses enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, eu acho que vocês devem ler. Vocês acham na internet fácil? Peguem a última versão, pode ser assim, Carta de Vitória, Fórum Permanente de Processualistas Civis. Vocês vão ver, já estão 470 enunciados, todos interpretativos do novo Código. E esses enunciados têm a característica de só poderem ser aprovados por unanimidade. Uma objeção impede a aprovação do enunciado. Ninguém objetou. São vários, inclusive quem sugeriu isso foi o procurador do Estado. O procurador do Estado. E eu já perguntei depois, eu achei aquele estranho, eu fico pensando, foi Leonardo Cunha. Leonardo Cunha. Isso já passou, isso está desde o, veja que é no Estado 35, então está desde o primeiro fórum. Já teve em Salvador, onde ele foi aprovado, teve no Rio de Janeiro, teve em Belo Horizonte, teve em Vitória, e o enunciado nunca foi cancelado. Eu já perguntei para Léo me disse o seguinte, que essas vedações das leis de 92 e a lei do mandado de segurança, elas, como a liminar do mandado de segurança é de tutela de urgência, e a de 92 é para cautelar, veja que a lei de 92 é uma lei que fala de cautelar. E a liminar do mandado de segurança é uma liminar então, de urgência, que fala de probabilidade do perigo e relevância do direito. Então o Léo me diz o seguinte, rigorosamente as limitações são só para tutela de urgência. Porque a limitação da lei de 92 é ação cautelar. Pode ver que você vai ver lá que é a lei que regula as cautelares contra o poder público. E o mandado de segurança, a liminar do mandado de segurança é uma liminar que pressupõe urgência e evidência. Então é uma tutela de urgência. Não é uma tutela de pura evidência. Então, esse enunciado veio da literalidade das leis. Literalidade das leis. As leis referidas no artigo 1059 são leis que dizem respeito apenas à tutela de urgência. Portanto, não se aplicaria a tutela de evidência. Essa foi, por isso que o problema, me parece, é quando o STJ fixar um precedente, por exemplo, dando vencimento a servidor, que não poderia no regime da liminar, pelas vedações. Mas, havendo um precedente, se transformaria numa tutela de evidência. Aí vai fugir a burla, vai fugir a vedação? Mas aí está. Olha a situação. Imagina um precedente obrigatório do Supremo que diz que uma determinada categoria tem direito ao reajuste. Acabou a discussão. Tem direito ao reajuste. O poder público vai continuar não reajustando? Para esse tipo de caso... essa que é a situação. Então, uma coisa é você... Vamos pensar assim, ó. Uma coisa é você discutir o reajuste. E quando está discutindo a tese, não tem liminar. Não tem liminar. Está discutindo a tese, não tem liminar. Só que chegou a tese, é o Supremo. Você diz, não, aquela categoria tem direito ao reajuste de tanto. Aí acabou a discussão. Acabou a discussão. Aí, qual é a defesa que o Estado vai fazer nessa ação individual, se não for distinção ou superação? Não tem o que dizer. Esse é o ponto.
Nesses casos aí, nos casos do inciso 2. O súmula vinculante é recursos repetitivos. Não é qualquer precedente do Supremo, de uma turma do Supremo, não. É súmula vinculante ou recursos repetitivos, inciso 2. É bem fechado isso. Minha interpretação, inclusive, tem gente que está interpretando o inciso 2, claro que vai ter de tudo, né? Mas tem gente interpretando o inciso 2 para qualquer precedente. Para mim é só, a interpretação é isso, é só precedente obrigatório. Lê. O inciso 4 tem uma. O inciso 4, ele não permite liminar. Perceba que o inciso 4 do 311, ele não permite liminar. Só permite liminar. Está na evidência, só permite liminar os incisos 2 e 3. O 3 é como sempre permitiu, que é a ação de depósito, sempre teve, não é novidade. O 2 é essa novidade que eu mencionei. Na verdade, o inciso 4, ele tem um outro papel. O inciso 4, que não tinha tempo para falar, mas o inciso 4 do 311, ele cumpre o seguinte papel. Agora, todo julgamento antecipado, o antigo julgamento antecipado da lide, hoje julgamento antecipado do mérito, todo julgamento antecipado de procedência, o juiz vai dar tutela provisória do inciso 4. O inciso 4 aí é o seguinte: se o julgamento antecipado for de procedência, vai ter tutela provisória. Porque a ação prova documental, prova é só documental, julgamento antecipado, prova só documental, e o autor tem razão, não tem efeito suspensivo à apelação. Esse é o objetivo do inciso 4, que é a ideia antiga do discurso. Aí você diz, é isso que está dito aí? É porque você tem que casar, aí que está. É porque o inciso 4 exige uma reflexão maior, mas tem que casar o inciso 4. O que é o inciso 4 diz? Cabe tutela de evidência quando o réu não puder opor ao autor uma contraprova à prova documental que o autor trouxe. Então o autor traz uma prova documental e o réu não tem contraprova para isso. Não tem contraprova que gere dúvida razoável. Ora, esse caso do inciso 4 só tem justificativa nos casos em que admite julgamento antecipado da lide. Ou seja, nos casos em que a prova do caso é só documental. Se a prova for só documental, o autor traz uma prova documental e o réu não traz uma contraprova documental, só cabe prova documental. O autor tem prova documental, o réu não tem, você tem julga procedente e dá a tutela provisória do inciso 4, para quebrar o efeito suspensivo da apelação. Tanto que não cabe liminar. Veja que não cabe liminar. Expressamente previsto, não cabe liminar. Acho que esse inciso 4, ele vai se aplicar na sentença. É minha visão. Porque só, o sentido dele. Meu modo de ver, né? Bom, eu também vou dar uma opinião, mas antes eu quero agradecer ao professor Fred Didier, dizer que ele se intitulou o baiano mais carioca, mas é porque, na verdade, Bahia e Rio de Janeiro são muito próximos. Na verdade, eu acho que o Rio, talvez pela proximidade excessiva com São Paulo, às vezes deixa de ter a alegria e a inteligência e a sabedoria de vida que os baianos têm, que podem ensinar a gente, né? Então... Uma parte, eu não sei que foi que acabou com a região leste. Porque Exatamente. A região leste era representava bem o país. Rio, Espírito Santo e Bahia. É isso aí. A velha região leste, Na verdade, eu sou a favor da volta da região leste. O Espírito Santo é uma zona de transição, né? Mas enfim... Eu queria antes fazer um comentário sobre essa questão das liminares. A verdade é que, enfim, com 15 anos de procuradoria, desde que eu entrei aqui, a discussão que a gente se coloca sempre e que a gente se depara sempre em matéria de fazenda pública é cumprimento de decisão judicial. E a gente tem uma certa cultura de, ainda que as questões se tornem pacíficas, que a gente mantenha uma certa resignação que hoje, numa realidade de contencioso de massa, a meu ver, é absolutamente irrazoável. Então, o que eu acho que a posição do Leonardo, ela, na verdade, ela tem a ver com isso, com uma tentativa de quebra de uma visão atrelada àquela ideia de que a gente pode simplesmente descumprir uma orientação de um precedente obrigatório, de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e achar que esses litígios podem continuar acontecendo
impunemente, sem que isso traga consequências para a nossa realidade. E a verdade é que hoje quem trabalha com o contencioso, principalmente com o contencioso de massa em matéria de fazenda pública, está se deparando com a realidade de que esse contencioso é cada vez mais inviável, se nós não o encararmos de uma forma racional. Então, assim, eu precisava fazer essa observação, até porque ela entra dentro da provocação que eu ia fazer, sem desrespeitar a sua advertência de que falar sobre o artigo 304 exigiria uma outra palestra. Eu acho que o Seju realmente deveria convidar o professor Fred Didier para a gente voltar a ter esse debate, mas eu só quero fazer uma ponderação e colocar esse tema para a sua reflexão. A estabilização que o artigo 304 prevê dessa tutela antecipada na hipótese de que não seja interposto recurso, em matéria de litígio de massa, e aí, a meu ver, não é nem só em relação à fazenda pública, ela pode se tornar perigosa. Por quê? Eu posso identificar uma tese nova que está surgindo contra uma empresa de telefonia, contra o Estado, contra o município, contra a União. Pode ser que eu ainda não disponha de elementos probatórios robustos o suficiente para fazer com que essa matéria seja elevada em grau de recurso a um tribunal, para que a questão seja apreciada e a gente possa, de alguma forma, reverter um entendimento primeiro que tenha sido adotado pelo juiz de primeira instância, e hoje aqui na Procuradoria a gente pratica isso com alguma regularidade. Em alguns momentos a gente verifica. Não é conveniente levar essa discussão em agravo de instrumento, até porque o Tribunal de Justiça tem, por via de regra, uma jurisprudência, uma orientação no sentido de não rever antecipações de tutela, salvo se houver alguma teratologia na decisão agravada, alguma lesão muito flagrante a um direito da parte que estiver interpondo recurso. A sistemática que o artigo 304 do Código de Processo Civil novo estabelece, a meu ver, ela cria um ônus da interposição do recurso, e na verdade esse ônus de fato existe, mas ela faz com que, em relação à fazenda pública, isso possa provocar o efeito contrário do que o legislador eventualmente previu, que é pacificar mais rapidamente os litígios. Pode ser que aqui, esse artigo, e pelo menos a leitura que eu faço dele hoje, diante da realidade que eu vejo de um contencioso de massa aqui, a partir do primeiro dia de vigência do novo CPC, todos os agravos de instrumento, quando houver alguma medida liminar deferida, terão que ser interpostos, porque para nós vai ser muito mais oneroso nos valermos da tal ação para revogar, anular, enfim, o nome que se queira dar a essa medida, porque é uma sistemática muito mais difícil para o Estado e para a própria lógica da advocacia pública, a meu ver, da gente levar adiante. Então, assim, é uma reflexão que eu faço, na verdade nem é uma pergunta, mas eu queria, enfim, uma opinião sua sobre essa realidade. Eu acho que hoje, cada vez mais, nós precisamos pensar o processo civil do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de gestão. O Brasil, cada vez mais, o nosso processo, o nosso poder judiciário e o trabalho dos advogados está cada vez mais ligado ao gerenciamento de um contencioso massificado e muito menos aquele contencioso artesanal que se compatibilizava com a ideia do processo individual do CPC de 1973. E, a meu ver, aqui, até com boa intenção, acho que o legislador teve uma boa intenção, mas ele pensou no litígio individual. Ele não pensou nas consequências que isso pode produzir em relação aos litígios de massa. Queria um comentário seu sobre isso. Vamos lá, Pimentel, é aquilo que eu falei. O 303 e 304 é muito difícil a gente examinar sem eu explicar tudo o que eu acho dele. Porque se eu explicar tudo o que eu acho dele, como é que é a minha interpretação, talvez você pudesse mudar de opinião. Talvez, não mudar de opinião, mudar a sua impressão. Porque não é bem uma opinião, a sua primeira impressão, né?
que é a mesma, por exemplo, da minha amiga Mirna, sua colega de São Paulo. Mirna me disse a mesma coisa. Quando ela viu o 304, ela disse, agora eu vou gravar de tudo. A gente já não gravava algumas coisas de remédio e tal, agora a gente vai gravar de tudo. Bem impressão sua. Eu não sou advogado público e não advogo em massa. Então eu posso estar com minha visão pode ser uma visão equivocada. Mas eu penso que as coisas podem ser diferentes, por algumas razões. Primeiro que não é qualquer liminar, não é qualquer uma. O 304 só cabe no 303. Então, o Estado, ele vai saber, inclusive é um pressuposto do 304, um dos pressupostos do 304, é que a ação tenha sido ajuizada com base no 303. E a ação do 303 é requisito da petição inicial, o autor diz assim, eu quero o procedimento do 303. Então o réu, o habitual, ele vai receber a petição inicial e a liminar, e ele vai ver se a petição inicial não tiver referência ao 303, não cabe regime de estabilização. A estabilização pressupõe que a ação tenha sido ajuizada com base no 303. Então não é qualquer uma. Não é qualquer uma. E nas causas de massa, dificilmente vai ser 303. E se você examinar o 303, ele não é para as causas de massa. O 303, ele foi pensado para as causas em que a propositura da ação é concomitante com a urgência. A urgência é concomitante com a propositura da ação. Causas de massa, dificilmente isso acontece. Causas de massa, dificilmente isso acontece. A segunda reflexão, contra-reflexão, né? Mas isso, como eu disse, eu exponho toda a dogmática do 303. É a questão dos custos. Os custos é uma coisa muito importante para entrar, porque a estabilização, que pode ser parcial, a estabilização pode ser parcial, porque se eu formulo 3 pedidos e o juiz me dá a antecipação inteira de um só, o processo vai prosseguir dos outros 2 e estabiliza um só. Isso vai impactar nos custos, porque para o réu fica mais barato. Eu vou dar um exemplo. É difícil dar exemplo porque eu não expliquei tudo, né? Mas imagine o seguinte, enfim, eu sou coordenador de uma faculdade privada. A gente recebe, todo início de semestre, não sei quantos mandados de segurança, requerendo matrícula na faculdade, porque o sujeito passou no vestibular, mas não tem 3º ano. E ele faz vestibular, passa, e aí quer entrar, os pais querem o mais rápido possível, entra logo. E a gente não pode matricular. A faculdade privada, regulada pelo Ministério da Educação, não pode matricular. E a gente só não matricula porque o Ministério da Educação não deixa. Mas pra gente, não tem diferença nenhuma. Pra pagar a mesma coisa, um aluno a mais, enfim, às vezes muito bom um aluno. Aí o que acontece? Vem uma liminar mandando matricular. Para que eu vou recorrer dessa liminar? Para que eu vou recorrer? Hoje eu sou obrigado a recorrer, tenho que contestar, vou pagar honorários de advogado. Do meu advogado, não vou pagar honorários de advogado do autor. Tudo que eu estou cumprindo, uma exigência regulatória. Com o novo código, se é uma liminar dessa, eu posso simplesmente dizer o seguinte, nem recorro. E ao não recorrer, a liminar se estabiliza. Não paguei meu advogado, vou pagar só 5% no máximo de honorários advocatícios para o autor, máximo. Então, daquilo que eu pagaria 10, vai pela metade. Porque pelo código agora, no mínimo 10. Nesse caso, estabilização é 5. Não vou pagar o meu advogado, vou pagar um valor por mês que eu tenho que pagar para acompanhar o processo, não vou pagar. Fica mais barato o processo para mim. Ora, pode ser que eu não concorde, e aí recorro. Normal, é uma opção minha. Isso transfere para o réu optar. E aí sempre fica aquele medo, né? O réu optou, mas se arrependeu. Vamos lá que se arrependeu. É possível. Tem 2 anos para refletir sobre o assunto. E 2 anos, ele não recorreu, estabilizou. Ele tem 2 anos para entrar com uma petição e pedir um desarquivamento dos autos. Porque essa ação não é bem uma ação, é um pedido de desarquivamento.
A verdade é, vamos prosseguir. Eu quero agora discutir, eu quero a coisa julgada. E tem um terceiro argumento. É que a estabilização não é coisa julgada. O direito não se torna indiscutível. O que se torna indiscutível são as consequências práticas da decisão. A matrícula, o remédio. Ora, o direito ao remédio não está decidido. Não houve decisão que disse que aquele sujeito tem direito ao remédio. Não há coisa julgada sobre isso. O que há é uma estabilização quanto ao remédio. O remédio não devolve. A matrícula não se desfaz. O nome não se coloca na Serasa. Então, mas para eu compreender, eu preciso explicar tudo isso. Que estabilização não é coisa julgada, quais são os pressupostos para estabilizar. Isso é aquilo que eu falei. Eu preciso de 1 hora. Me dê 1 hora. Quem tiver curiosidade, já fazer uma autopropaganda, tá no volume laranjinha. Expliquei lá. Alguém gostaria? Marta Brenner. Não existe tutela provisória de ofício. Não, de nada. Nem cautelar mais, viu, meus caros? A cautelar de ofício era prevista no CPC 73, no artigo 797. Nem cautelar de ofício pode mais. Nenhuma tutela provisória pode ser dada de ofício. Por uma razão muito simples. Quer dizer, além do código exigir, mas tem uma razão por detrás. É que a tutela provisória, ela se processa sob responsabilidade objetiva do beneficiário. Objetiva. Se no final das contas o beneficiário vier a perder, todos os prejuízos causados à outra parte haverão de ser ressarcidos em responsabilidade objetiva. Se o juiz de ofício consegue, quem vai pagar esse negócio? Muito obrigado, professor Didier. Agradeço muito sua vinda ao Rio, sua presença aqui. Creio que todos ficaram muito felizes com a sua exposição. O evento continua do lado de fora do auditório. Muito obrigado. Boa noite.